Graça e paz, amados em Cristo. Espero que esta mensagem ou este live esteja a chegar nas perfeitas condições técnicas possível de poderem ouvir e entender aquilo que eu gostaria de partilhar com vocês. Amados irmãos, eu hoje estou aqui para falar de um tema diferente, algo que muitas das vezes eu, como fiel naquela que é a minha total confiança e crença no Eterno, eu nunca sou encorajado em fazer, porque eu lido com isto no dia a dia e não vejo necessidade de que os fiéis devem realmente ter isso como uma grande preocupação. Mas meditando as Escrituras Sagradas, entendo que é necessário que aqueles que estão maduros na fé, que tenham conhecimento mais aprofundado pela graça do Eterno, devem sim, na verdade, despertar aqueles que estão em labirintos escuros, aqueles que não têm muito conhecimento, aqueles que são chamados os pequeninos do Eterno. É nesta ordem de ideia que eu então tive a iniciativa de vir aqui fazer esse áudio ou este vídeo, esse live, rapidamente, para deixar aqui para muitos daqueles que ainda permanecem na fé, que ainda querem entender, e aqueles também que são pequeninos, que procuram entender o Evangelho Santo da forma que ele é, da forma que o Eterno nos deu. Amados, eu começaria por dizer o seguinte: conforme vem o título, não sei se será que meteu o título? O título que eu coloquei aí, que nós devemos ter a maior alerta, atenção com a feitiçaria que muitos destes estrangeiros vêm fazendo dentro do nosso país. Partindo do princípio que a palavra de Deus é clara em dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, que nós não lutamos contra pessoas físicas, mas nós lutamos contra as potestades, dominadores, estes espíritos das regiões celestiais, que na verdade operam e tornam cativos seres humanos fracos, seres humanos não convertidos, seres humanos incautos que não conhecem a palavra, para os tornar as suas marionetes nas ações, nas práticas de bruxarias e outras coisas mais, os encantamentos e outras coisas. Bem, dando esta palavra, eu diria assim: eu queria partilhar uma experiência com vocês, ou partilhar um conhecimento com vocês, naquilo que tem a ver com isso. Porque se vocês repararem, há um acontecimento que não sei quão verídico seja, que aconteceu no Golfo 2, segundo informações não fidedignas, né, que vamos ouvindo pelas redes sociais. Que no caso, naquela manifestação, alguns populares invadiram um armazém e logo de seguida as pessoas começaram a ter turbulência, começaram a ter tormentos espirituais, e no dia seguinte foram devolver as coisas. Amados irmãos, isto não é um simples ato se assim aconteceu. E não quero dizer que essas pessoas têm um tamanho poder, não é verdade? O que acontece é que estas coisas existem e normalmente elas atuam para aquelas outras pessoas que são incautas. E também, mesmo que você não for incauto, se você tomar de ação de um cristão, um fiel, entrar para um armazém e roubar algo de alguém, claro que essas coisas têm mesmo que te pegar. Esse poder vai te atuar, porque o diabo age pela lei de que ele usa a lei de Deus e diz assim: não, você não disse que ele é teu fiel, como é que ele vai roubar? Agora eu vou atuar. Então, e o Eterno permite, porque o Eterno é o juiz, ele é o justo juiz, o único justo juiz que nós conhecemos. Então, para dizer o seguinte, amados irmãos, isto não pode ficar apenas, eu fiquei raciocinando muito, e como também lidou com muito dessas etnias, isso é para nós começarmos a refletir e pensar assim: se essas pessoas, nas suas ações para uma simples comida ou sei lá no armazém, eles fazem esses atos de feitiçaria, que isso lhe custa muito, né? Isso não é coisa barata que ele fez para fazer uma situação dessa. Quer dizer que vocês têm que estar totalmente envolvidos no satanismo, na bruxaria, para que estes espíritos então possam operar para ti, fazer essa ação, esse trabalho que fizeram. Isso quer dizer que nós, o povo angolano, essa nossa hospitalidade, essa nossa deixa andar, nós permitimos com que esses estrangeiros, começando pelo próprio governo que permitiu, que tem dado portas abertas a qualquer etnia, a esses
islamistas e outras coisas para entrar no país. Nós temos, na verdade, estamos a lidar com pessoas profundamente ligadas ao satanismo e à feitiçaria e os encantamentos e bruxarias. Estas etnias, não importa, ele pode dizer que ele é muçulmano, porque ele adora Allah. Allah, para ser sincero, e eu enfrento qualquer que seja o islâmico ou o muçulmano. Allah não é Deus, Allah é um demônio, é um anjo caído, que tomou essa autoridade de Allah, são espíritos caídos. E ele tomou esse nome de Allah, que o Allah não é o Deus que ele está dizendo, não é o eterno criador dos céus e da terra. Allah é um demônio, é um espírito contrário, que na verdade é religioso, que permanece ou amarra essas pessoas a estas ações, que eles dizem ser religiosas, mas por outras portas eles vivem, são bruxos esses indivíduos. Temos que ter muito cuidado com esses nossos vizinhos, visitantes da África Ocidental, né? Do Oeste África, né? Da África Ocidental, porque esses indivíduos, eles vivem dessas práticas. Vocês que não são fiéis, primeiro vou falar para aqui, vocês que não são fiéis devem prestar atenção, que vocês estão a ser enfeitiçados todos os dias. Há encantamento no comércio que esses indivíduos fazem. Quando eles ficam a vender aqueles produtos dele, você começa a notar, você nota que você fica muito dependente dessas cantinas. Não é normal que você, pequeno dinheiro que pega, você só quer ir para esses lugares. Você está enfeitiçado por eles. Esses indivíduos, quer dizer, há necessidade no país, mas no entanto também há feitiçaria com que eles praticam para terem dinheiro. Porque esses indivíduos não têm dinheiro só assim do nada, não, eles praticam isso. Porque você repara que o nível de escolaridade que eles têm é muito inferior ao seu. Mas ele está ali a te governar. Sabe por quê? Porque você está de uma maldição, porque você não aceitou o eterno, começando pelo próprio governo, que são incautos. E essas forças conseguem sim operar nas vossas vidas. Esses indivíduos são indivíduos que têm orações ao contrário. Eles fazem oração para que o povo angolano seja um povo burro, para que o povo angolano continue a ser oprimido, para que eles continuem como é que se diz? Para que eles continuem a governar sobre vocês. Esta é a oração que você vai ver em oculto que eles fazem. Esses indivíduos oram, põem coisas nas comidas, nos alimentos que eles vos vendem, fazem orações ao contrário nos produtos deles para andar. Eles têm todas as práticas infames que você pode imaginar. Então, para os fiéis, eu digo assim, para o não fiel, o caminho é a salvação, é buscar a Cristo. Porque enquanto vocês não buscarem a Cristo, vocês não vão sair desses encantamentos que esses indivíduos fazem. Mas agora, para os fiéis, é necessário que você evite ao máximo vamos assim dizer, de ser cliente. Você tem esse poder, tem essa autoridade de ser cliente desses lugares. Você deve fazer oração contra essas coisas. E porque a necessidade também, porque a nossa luta não é contra a carne, muitas vezes quando você tem necessidade terá que entrar nesse lugar. Você deve pegar esses produtos e orar. Você deve entregar nas mãos de Deus quando você entra nesses lugares. Para que quando vai utilizar-se de fazer essas compras, fazer alguma coisa, seja um ato voluntário normal, que você não seja levado pelo encantamento, que esses indivíduos aprisionam as pessoas. Porque esses indivíduos são mesmo bruxos. As nossas irmãs que estão casadas com eles, quando algumas que já foram se livrando, elas vão vos dizer que é que elas vivem. Esses indivíduos são feiticeiros. Esses não são pessoas normais. Mas isso é o juízo que vem pelo próprio governo, porque este governo é que trouxe esses indivíduos para aí. São eles que se encobertam esses feiticeiros. Por quê? Porque eles não têm a luz, entanto a treva permanece sobre eles. Eles próprios, os próprios dirigentes, são colocados em encantamento desses West Áfricas. Esses malianos, senegaleses, os mauritanianos, essas etnias todas que estão ali, eles praticam dessas coisas, são feiticeiros. Eles não são pessoas normais. Eu conheço pessoas, lido com pessoas desse gênero, mas eu sei que o Deus deles não é o meu. E eu sei, aliás, nunca vai haver uma união, nunca eu vou fazer comércio com o maliano ou com o islão. Eu não faço. Se com um cristão já fica difícil, imagina com isso. Quando você não conhece a vida de quem é cristão, você não pode fazer negócio com qualquer indivíduo. Você não pode se meter a ganhar dinheiro que você não sabe de onde está vindo. Esses indivíduos vivem nessa prática. Eu tenho experiência com esse indivíduo, e eles são exatamente isso que estamos dizendo. Mas conforme eu vos disse no princípio, por eu conhecer a verdade do Eterno, eu não temo essas coisas. Eu não tenho medo nem do feiticeiro que me aparece transformado à minha frente. Sinceramente, o meu medo já desapareceu há muito tempo. Porque a primeira coisa que o Eterno me tira quando eu me converto é o medo da morte. Então, se eu não tenho medo da morte, o que é que poderá mais me enfrentar?
Satanás não tem caminho sobre mim. Mas as ações que ele faz, se eu tiver adormecido, se eu não tiver a vigiar, realmente os efeitos vão estar aí a acontecer. Então eu peço que o povo angolano, os cristãos principalmente, prestem atenção nos vossos amigos do West África, nas cantinas de esquina, as empresas estão ali. Porque você tem que pensar, desde quando é que um eritreu vai vir te governar você? Vai para o país dele, vai ver como é que o país dele vive. Como é que ele vem no teu país, torna-se milionário, torna-se senhor? São encantamentos, é feitiçaria. Pela ganância dos nossos governantes serem incautos, eles são levados, são trabalhados na feitiçaria para eles entrarem e aceitarem essas coisas. Eles estão todos enfeitiçados com isso. Porque eles já praticam o mal, são da obra do mal. Então o inimigo facilmente tem acesso a eles. Agora, é necessário que verdadeiramente homens de Deus, povo santo, quando eu falo homens de Deus, não estou a falar aqueles que têm altar, que têm empresa de igreja. Não estou a falar povo santo, você que tem intimidade com Deus. Ore. Nas tuas orações, não cessa de orar pelo Angola, pelo povo angolano e contra essas práticas desses indivíduos. Orar para que as pessoas sejam livres no teu bairro, no teu município, na tua comuna, na tua província. Você deve ser agente de oração. Todas as vezes, como você ora sempre a providência, ora sempre o pão de cada dia, você ora sempre a Deus pedindo perdão dos seus pecados, deve ser constante nas tuas orações você orar contra essas ações deste West África, porque estes West África, tão cedo nós temos um presidente democrático, esses vão ser todos retirados do país, eles vão ser deportados, pode ter certeza. Vai haver uma deportação em massa esses indivíduos vão sair de Angola. Não vamos dizer que vão sair todos, né? Mas boa parte deles vão ter que se retirar, porque é inadmissível que o comércio de Angola esteja na mão, ou o poder econômico esteja na mão desses indivíduos, indivíduos inconfessos que nós não sabemos de onde é que eles vieram. Nós não sabemos de onde é que esses indivíduos vieram. E você tem que ir para os países deles para ver. E eles estão a trabalhar com o dinheiro da Angola. Ninguém te engane que esses indivíduos estão aí trabalhando com o dinheiro da Angola. O dinheiro é desses gatunos governantes. Eles entregam esse dinheiro à mão desses indivíduos para explorar o seu próprio povo. Entendem? Então vocês têm que despertar, ser atento a essas coisas. Estou aqui a falar como servo de Deus, para que nós oremos. Eu não estou a pedir que vocês agora vão partir cantinas e atacam. Não. Eu estou a dizer, você deve orar com relação a isso. Essas cantinas estão no teu bairro, no teu município. Preste atenção e muito cuidado com o que você consome nas cantinas deles. Se puderes evitar, tens condições de evitar, evite. Entra numa cantina do angolano. Entra numa cantina não entra na cantina desse indivíduo. Vai a uma loja normal. Mas se por necessidade, por questões de distância, localização, você não pode, tem que orar quando você entra dentro desse lugar e o produto que você consome dele, para você não ser realmente vítima de encantamento e feitiçaria desses indivíduos. Amém? Então eu deixo aqui isso. E também para aqueles, agora aqui vou falar por experiência própria, mas não vou contar os meus detalhes, ok? Mas eu vou falar assim no geral, você vai entender, vou falar como fazendo uma clínica geral. Para aqueles indivíduos que arrendam também propriedades, casa, armazém, a esses indivíduos, presta atenção. Se você for cristão, você não pode fazer um contrato com esses indivíduos sem oração. Você tem que colocar na oração, seja o contrato, seja... Eu não estou a pedir para você, você não precisa procurar nenhum falso pastor, nenhum pastor que se diz ser. Você vai ter que orar. Ora a Deus, entrega esse contrato, fala para Deus as palavras certas, pede justiça e quando você fizer o contrato, e se Deus te mostrar que não deve fazer, não faça. Não faça o contrato com esse indivíduo. Porque até as propriedades que eles arrendam, você não imagina que até a morte eles buscam que aconteça contigo. Para quê? Para deixar em confusão, para ele tomar o teu lugar. Esta é a obra de Satanás. Eles querem mudar o teu coração, fazer aluguer de 20, 30, 50 anos. Para quê? Para que quando você morre, se eles conseguem te matar a tempo, pedir a tua morte, os teus familiares não vão conseguir lutar, eles vão manipular e vão tomar aquele lugar. Eles estão tomando lugares aí. Estão tomando propriedades, terras e o quê? Para que subvertendo, quando eles estão a fazer o contrato, eles não vêm com coisa natural, de que justiça, vamos fazer o contrato, assim daqui, não. Eles vão aplicar artimanhas satânicas. Para quê? Para você mudar a tua mente, para você ser tipo lavado, te conseguir, e você se aceitar tudo, depois fazer contrato de 30 anos. Porque quando o indivíduo está entrando num contrato de 30 anos, a não ser que seja com um banco comercial, com uma empresa fidedigna de nome, você tem que pensar nas consequências de o que é que você vai deixar. 20 anos, não importa que idade você tem, é um contrato muito perigoso. Então você deve pensar bem nos termos de contrato que você vai fazer. Porque esse indivíduo, basta entrarem na tua loja, eles fazem rituais. Aquele lugar que você apenas lhes entregou por aluguel, acontecem rituais aí. Mas se você realmente é um homem de oração,
tudo que ele vai fazer vai dar o contrário. Os trabalhos que ele vão fazer para mudar teu coração, para apertar tuas finanças, para te colocar em necessidade, para ele continuar a governar sobre ti, não vai dar certo. Porque você é filho de Deus. Ok? Então ore, porque mesmo na experiência, algumas pessoas que também foram contar, tem pessoas que têm experiência dentro das lojas desse indivíduo, que ficam cá, aparecem cobras, serpentes, traz dinheiro, vem vomitar dinheiro, coisas do gênero, são coisas ultimas de Satanás. Esses indivíduos têm impactos satânicos. Não importa quando ele te fala, estou a orar, porque não sou religioso, é tudo, olha, é tudo uma mentira. Se os cristãos que são os cristãos, aqueles que têm a verdade, muitos conseguem mascarar. Imagine você que está numa religião do anjo caído, né? Que Allah é um anjo caído. O islamismo é uma falsa religião, não é uma religião do eterno. Não se engane com isso, não, nós oramos por aquele que você chama. Não, o nosso Deus, o eterno não é Allah. O eterno é o Yah, o eterno Deus Yah. O Yahuwah Elohim. Este é o eterno, com seu filho amado Yahusha. Porque essa religião é uma religião que, na verdade, que os anjos caídos, quando vieram trazer isso, eles foram muito astutos, colocaram Cristo como profeta, isso tudo para quê? Para poder desvirtuar muito daqueles que são seguidores da verdade. Então, não creias que Allah é o eterno. Allah não é o eterno. E eles não oram o mesmo Deus. Eles oram o anjo caído. Agora, o próprio eterno, claro, o próprio eterno, essa maravilha do Deus que eu adoro, que eu gosto, ele próprio se encarrega de tempo em tempo, ele vai retirando algumas peças do Allah e vem lhe trazer para o Yah, o Deus eterno, a Cristo e a Yahusha. Ele traz, muitos são convertidos, hoje estão a ser convertidos, porque o eterno é que os resgata mesmo e os traz a verdade, para que muitos depois continuem a seguir. Então, no entanto, África Ocidental, islâmicos, todas essas etnias que estão ali, os Ibrahims, os Mohamedes e não sei o que, esses todos aí, meus irmãos, bruxaria autêntica. Esses indivíduos são filhos de Satanás. Eles não têm nada do mesmo Deus que nós. Então você deve ter isso em conta. E eu desde já deixo esse alerta. Muita atenção quando você compra, muita atenção como você lida com esse indivíduo, muita atenção aqui você aluga, quando arrenda o espaço, tens que ter em conta a oração para que Deus possa te direcionar, porque esses indivíduos são mesmo atores do mal. Eles têm uma agenda, na verdade, até de tomar o país. Eles estão fazendo filhos, estão a preparar. Eles querem tomar Angola para eles. Na agenda desse indivíduo, querem tomar Angola para eles. Já vê o que está passando em Moçambique? Aos poucos. Há uma luta tremenda também. Mas, no entanto, em Angola nós não temos a legalização dessa religião. Mas vimos aí mesquitas construídas. Então é preciso nós nos colocarmos de joelho e oramos para que realmente o sucessor de quem está no poder agora, que quem vem a ser nosso presidente, possa tomar conta dessas ações. Que seja alguém que vem com uma bulldozer e limpa isso, porque nós não podemos, essa convivência estranha que temos em Angola, nada tem a ver. Nós temos um princípio, somos um povo de Deus, nós fomos, a nossa história não é bem contada, mas nós somos um povo santo de Deus, nós somos um povo de origem, de raízes profundas do Eterno, que nós precisamos, de tempo em tempo, ensinar aos nossos filhos e à nação para seguir uma direção. Nós não somos islâmicos, nós não temos, essa religião é estranha para nós. Mas vai chegar um tempo, se Deus permitir, virá um corajoso líder que vai poder ajudar a limpar isso. Mas ele não será o Messias, ele será alguém que o próprio Eterno poderá usar. Então nós vamos, peço isso, que vocês analisem, orem, porque esses indivíduos estão orando ao contrário. Eles até são a favor de quem está no poder, continua esta má governação, esta incompetência, essa falta. E para eles isso aqui para eles estão a reinar. Então eles não estão ao lado do povo. Não, eles não estão. Eles são a favor da opressão que o povo sofre. E usam das artimanhas espirituais, essas orações ao contrário, que eles fazem as feitiçarias para enfeitiçar tanto você que é dono de propriedade, tanto você que é cliente, o bairro, o município, as mulheres que se envolvem com ele, depois a consagração espiritual, espiritual maligna que eles fazem, e eles vão fazendo isso. Estou a falar isso, eu disse, com experiência própria, mas não vou contar testemunho nenhum. Eu estou a falar isso em clínica geral, para que nós possamos perceber como esse indivíduo. E nós precisamos orar para isso. Eu também, até um certo tempo, eu andava a ignorar, eu podia saber disso, mas eu, na minha total confiança em fé no Eterno, nunca liguei muito, isso não vai acontecer nada. Mas comecei a entender que não. Deus começou a me dizer, não, você tem que
Estás numa batalha espiritual, se o indivíduo está a fazer encantamento e você só está a dizer eu confio em Deus, confio em Deus, confio em Deus, tudo bem, mas as ações dele vão começar a te afetar. Quanto menos esperar, você não está a contra-atacar, você tem que orar. O teu contra-ataque é essa oração. Orar e falar daquilo, decretar, destruir todas essas coisas que eles tentam fazer. Peça a Deus para que faça justiça. Quando você se sentir afetado até por isso, você peça a Deus para fazer justiça. Mas quando você encará-lo, você deve desejar que ele se converta. E você tem que olhar bem nos olhos dele e ter aquela expectativa de que você vai se converter um dia, você vai vir me confessar o que você anda a fazer. Mas você não pode ser inimigo dele. Continua a amá-lo, porque na verdade ele não tem poder sobre ti. Mas no entanto, não seja, aquilo que se diz em inglês, não seja naive, tipo inocente. Você tem que ser atento. Gotta be smart, tá entendendo? Então é isso que eu chamo a atenção à igreja. E obrigado por isso, por esse tempo, pela atenção dispensada. Termino aqui, peço que espalhe essa mensagem para muitos se despertarem. Não estamos a pedir audiência, mas é importante, porque eu fiquei refletindo comigo e via os acontecimentos, algumas coisas, e disse, não, tenho que partilhar esse pensamento, porque é realmente o que muitos estão a passar. Então nós não podemos ser vítima dessa cobaia espiritual. Mesmo você que está fora do país, principalmente. Você está fora do país, tem propriedade em Angola, deixa lá esses indivíduos. Ore, ore. Porque ele lá onde ficou, ele disse, aquele já foi, eu vou ficar com isso. E ele vai fazendo tudo o contrário. Você vai ficar tipo, estás fora do país, mas tipo estás em Angola. Tá vendo? Para quê? Para te apertar o cerco, para você perder tudo. Ele não brinca, então temos que orar. Oramos porque é isso que as ações são do inimigo. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os espíritos nas religiões celestiais da maldade. São eles, os potestades, principados, que vão fazendo isso, utilizando os seres humanos incautos que têm o coração aberto para a maldade. Então, shalom, que Deus abençoe, que Deus liberte, mas que o nosso socorro virá. O Eterno vai socorrer esse povo angolano. Deus abençoe. Bye bye.